pessoal, nossos irmãos, nossos amigos, que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Programa esse que fala da palavra de Deus, do reino do céu. Essa palavra que constrói em você o reino do céu. Palavra que te leva ao reino, te mostra o caminho da vida. Então, a palavra que tem poder de salvação, né? Que te leva a salvar a tua alma. Homem não pode se salvar a si mesmo, mas pode produzir, você pode produzir salvação através da palavra de Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta dizendo que nós temos que nascer não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre, né? Então veja que as coisas de homem é perecível, é corruptível, mas as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela é viva e permanece para sempre. Então essa palavra que nós pregamos aqui nesse programa, né? Nós procuramos pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, pregando eu aos outros, não venha eu de alguma forma ficar reprovado, de alguma maneira ficar reprovado. Então é assim que nós queremos, né? É assim que nós precisamos, necessitamos, né, de andar conforme a palavra, né? E tem esse o aprendizado, né, que é você buscando aprender, e tem fortalecimento, a maneira certa de se fortalecer em Deus, de buscar as armas de Deus que não são carnais, mas espirituais, né? Então, Paulo diz, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então é isso aí, né? As fortalezas, que fortaleza é essa? Que vem da parte maligna, que vem da parte do mal, que o homem muitas vezes não se preocupa com isso, e isso já é uma doença que ele nasceu com ela, que é o mal, que está implantado em si, a sua carne te leva a isso, é tendenciosa, é inclinada ao mal. Então a tua carne é terrena, e ela tem apetite pelas coisas da terra. Agora você tem um espírito dado por Deus, que ele está pronto, né, para receber as coisas de Deus. Mas você precisa se interessar por isso aí, para que venha a salvação para a tua vida, né? Então, se faz necessário você conhecer a palavra de Deus, para saber como deve fazer, para que Deus esteja contigo, Deus aprove você, Deus salve você, você seja participante dessa salvação. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, aqui é onde o Senhor Jesus, ele enviou os 70 discípulos. Ele já tinha enviado 12 discípulos, os 12, dá de se entender aí que fossem os 12 apóstolos, de 2 em 2, fazendo uma espécie de treinamento, né? Ali fazendo mesmo discípulo de verdade, né? No sentido de quando ele morresse e subisse ao céu, a igreja continuasse, os discípulos continuassem, os apóstolos,
pregando a palavra, fazendo as obras que ele estava fazendo. Então, nascesse ali a igreja, que é de Jesus veio a igreja, então desse continuação no trabalho, na obra de Deus, pregando o reino do céu e expulsando o demônio, curando os enfermos, fazendo milagre na terra, como até hoje faz. Então, ele fez essa espécie de treinamento, né, de teste com os discípulos, os 12, e depois ele enviou os 70, né? Então enviou os 70 de 2 em 2. Então Lucas capítulo 10, e o versículo 1 começa assim, dizendo: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então eles saíram pelas cidades aonde Jesus ia passar. Ali para que... é uma espécie de apresentação, né? Você vai ver aí que Jesus, ele enviou, nós vamos falar aqui, que ele deu poder a esses homens e enviou diante dele ali, para que quando ele passasse por lá, as pessoas entendessem que aqueles eram discípulos dele mesmo. Aquilo ali foi enviado por eles, porque as mesmas obras que eles estavam fazendo, Jesus fez também. Então ele ia depois ali fazendo as mesmas obras, pregando o evangelho, a nova aliança, o reino do céu, da mesma forma que Jesus pregava, eles pregaram. Então é uma maneira de apresentar os discípulos nessas cidades e lugares, né? Então aqui, o versículo 2 diz assim: e disse-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiro para a sua seara. Então aqui é um ponto especial aqui do que nós queremos falar, que ele aqui dizendo para a gente rogar. A seara é grande, é muito trabalho, ou seja, tem muita colheita, precisa de ser pregado o evangelho para convencer as pessoas a se converter ao evangelho na face da terra. Então é muito grande essa colheita, ou seja, essa roça, vamos falar assim. É muito grande aí esse plantio, mas que precisa ser colhido, né? Precisa ser pregado o evangelho para que as pessoas venham a se converter ao evangelho e ser colhido, ser verdadeiramente salvo para morar com o Senhor para sempre, para adorar a Deus para todo sempre. Então, e ele diz, orai ao Senhor da seara, ou seja, orai ao próprio Deus que envia obreiro. Então não é uma questão aí de eu ser enviado por alguém. Eu mesmo, uma pessoa teve uma ideia de eu ser um pastor, de eu ser um pregador, um evangelista, de eu ser aí um missionário. Não, isso aí quem faz é o Senhor. Então não adianta você dizer que é sem ser. Quando a gente vai ver aqui em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores.
Então é cada um na sua. Então ele mesmo deu. Não adianta você achar que de você mesmo você consegue fazer essas coisas. Então é o Senhor que capacita. Então eu tenho que orar ao Senhor da seara. Né? E nem eu mesmo posso capacitar ninguém. Então a palavra que nós pregamos capacita. Que a palavra é o Senhor. Então veja que ela traz o poder de capacitar. Poder de dar autoridade. Né? Então o Senhor diz: orai ao Senhor da seara, para que ele convença o obreiro a pregar a sua palavra. Envia o obreiro para a sua seara. Então ele diz aqui que ele mesmo deu uns para evangelistas, para pastores, doutores. Aí ele diz no 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para se aperfeiçoar. Assim como um pai de família, ou mesmo um governador, um prefeito, ele constrói as escolas, coloca professor, para ensinar os alunos, para se aperfeiçoar. Para as pessoas aprender profissão, aprender a sobreviver na terra. Pelo menos é para isso. Por últimos dias aí, o negócio deu meio atrapalhado, que estão ensinando outras coisas. Estão ensinando a desfazer o que é certo. Estão ensinando a não trabalhar. Estão ensinando a se drogar. Estão ensinando a desrespeitar tanto autoridades como a maior autoridade, que é os pais também, e Deus também, claro, que você quando você não obedece os pais, desobedeceu a Deus. É o primeiro mandamento com promessa. Desobedecer às autoridades, desobedecer tudo. Menos construir, menos ter dignidade, trabalhar para ser digno, aprender a respeitar os outros, temer a Deus, fazer o que é certo, menos isso aí. Então, mas o certo é para ensinar as pessoas a ter caráter, as pessoas a ter profissão, trabalhar. Né? Então, o certo, né? Então aqui Jesus, ele separou as pessoas querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? Construção do corpo de Cristo. Construção da igreja. Então veja, quando eu estou falando essas coisas, você vai tirando, levando aí para o natural também. Para a edificação do país, do estado, do município, né? Então, para a edificação da cidade, da vila, do lugar, da colônia, aí, um lugar que você mora. Edificação. Para crescer. Nós não podemos diminuir as coisas. Não, eu sabia, agora não sei mais. Eu fazia, agora não faço mais. Não, pelo contrário, tem que fazer. Eu fazia, agora eu faço muito mais. É assim que é para ser. Então, as pessoas estão regredindo. Estão perdendo o foco. Irmão. A direção correta. A ordem de Deus. Aquilo que Deus aprova. Pessoas aí ensinando o contrário. Então veja, edificação do corpo de Cristo, quando nós estamos falando espiritualmente. Da igreja, edificação da igreja, o ministério. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então quando nós falamos no natural, você trabalha para quê? Estuda para quê? Para você trabalhar e produzir para a edificação do país, da terra, do país, do estado, do teu país, no estado que tu mora.
no município que tu mora, na cidade que tu mora, na rua que tu mora, no bairro que tu mora, na rua que tu mora, na casa que tu mora, ou não? Se você quiser dizer o contrário, começa da casa. Edificação da tua casa, da tua rua, do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, do teu país, da terra. Então você não nasceu para destruir a terra. E as pessoas que estão dizendo aí, ensinando que não é para destruir o planeta, que é ecologicamente falando, esse rolo todo aí, de meio ambiente e tudo, são os que destroem. Que ele não ensina a você ter responsabilidade. Quando faz umas pessoas dessa, faz um evento, você vê a bagaceira que fica. Se a pessoa vai fazer uma hidrelétrica para produzir energia que precisa, eles vão contra. Agora desliga a energia dele. Não, deixa ele sem energia. Para você ver a bagaceira que é. Deixa ele com fome. A gente planta, colhe, não estou falando no natural, tudinho aqui. Faz plantio de arroz, de feijão, de soja, de milho, de qualquer outra coisa que tu pensar, algodão, seja lá o que for, né? Você planta para sobreviver, de trigo, para sobrevivência humana. Você faz pasto para os boi comer, para depois nós comer o boi. Você cria, você tem soja ou milho para criar frango, para criar porco, para criar peixe, para criar boi confinado, para fazer quarentão, fubá de milho, de arroz, para fazer tanta coisa que é derivado disso aí. Mas as pessoas são contra. Mas tira a comida dele. Não deixa ele comer, não precisa comer. Se não pode fazer, irmão. Eu tenho falado esses dias, a terra foi feita por Deus para sustento do homem. Não é para o homem esbagaçar a terra. Não é não. Mas é para fazer, para sustentar ele. É para usar a terra. Não adianta querer economizar que ela vai ser destruída mesmo. Vai se acabando, ela vai enchendo de gente, irmão. Não tem como. Há 500 anos atrás não tinha ninguém no Brasil. Olha o tanto de gente que tem. Mais de 200 milhões de pessoas. E aí faz o quê? Não, tem que diminuir o pessoal. Então começa por ti. Ninguém quer morrer. Ninguém quer ficar com fome. Ninguém quer ficar sem energia. Ninguém quer ficar sem transporte, andando de pé, carregando pau nas costas. Ou seja lá o que for que precise carregar nas costas. Não, tem que ter um carro, uma máquina. Mas ele só vê isso para quem está produzindo. Ele não consegue enxergar que ele é dependente disso. Só é tirar isso aí dele. Para ele ver, sentir na pele. Nós estamos vamos levar aqui uma palavra nas duas coisas, irmão. Nos dois sentidos, natural e espiritual. Então veja, edificação do corpo de Cristo. Edificação da humanidade também, no sentido natural. Ele mesmo escolheu. Ou seja, Deus não fez o homem para ele ser um nenenzinho e estar balançado nos braços, não. Ele tem que comer, tem que produzir para comer, rapaz. E o que tem na terra, tudo que foi criado na terra é para o homem. Não é para animal. Agora está invertendo. Não, deixa o homem morrer de fome e o animal dá comida para ele. Não existe isso, não. Os animais é para sustento do homem. Quem foi que disse que não? Agora, com essa história de a gente andar com um cavalo na costa. Não tem que... Mano, montar no cavalo. Que conversa é essa? Que história é essa aí, rapaz? Então, vamos entrar por esse lado, não? Tá ficando doido? Que história é essa aí?
Toda a vida a gente andou em cima do cavalo. Agora o cavalo tem que andar em cima de nós, ou não ter cavalo, sei lá, que diabo é, ou ninguém andar. Que conversa é essa, irmão? Então é preciso entender que animal é animal. O homem é homem, imagem e semelhança do Senhor. E o Deus, ele não trata nem com o homem para que o homem sobreviva na terra, não. No sentido de permanecer. Não, o negócio de Deus é salvar a alma do homem, a alma. Então o homem vai sobreviver aqui uns dias aí, até ficar velho e morrer. Isso aí não tem uma lógica para isso aí. Mas dá glória a Deus. Então tem esse outro lado aqui, edificação do corpo de Cristo. Mas você precisa trabalhar. Você precisa edificar onde tu estiver. Não é destruir. O homem não nasceu para destruir. Mas esses que falam, eles destroem. Toca fogo nas coisas que alguém construiu. Alguém pagou. Não, mas é do governo. E quem é governo? É quem trabalha. Quem paga impostos. Esse é o governo. Trabalhou, pagou imposto, foi lá, tocaram fogo nas coisas. Quebraram os vidros, quebraram tudo. Invadiram as fazendas de quem estava construindo. Que é isso, irmão? Sai fora. Deus não aprova isso aí, não. Vamos prestar atenção nas coisas para que você seja aprovado por Deus. Mesmo para viver na terra, embora tu não queira ir para o céu. Mas para tu se dar bem, ser aprovado na terra, de modo que você seja honrado, você precisa fazer o que é certo. Então veja aqui, o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui já é uma coisa espiritual. Mas voltando aqui, veja aí, orai, grande é, na verdade, a seara. Mas os obreiros são poucos. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envia obreiro para a sua seara. Orai, busca a Deus, para que envie obreiro. E nós, trazendo do lado natural, que está precisando muito, orai a Deus, que Deus possa mudar a cabeça das pessoas. Que queira trabalhar, voltar a trabalhar, que eu não sei como é que vão sobreviver esse pessoal mais novo. Que só pensa em dormir. Só pensa em estar no computador, nas redes sociais, no celular. Ele não sabe fazer outra coisa. Não quer lavar um prato. E até proibido as leis que fizeram foi para isso, para matar. Agora diga que não. Sabe aquela coisa de você criar uma pessoa dentro de um barco? Tu dentro do barco com ele no braço? Nunca ensinou ele a nadar, aí depois o barco afunda. Aí tu morre e ele morre também, porque ele não sabe nadar, irmão. Sabe aquela coisa de você nunca ensinou o menino a nadar e a tua sobrevivência no rio? Você vive no rio, no mar, sei lá, na água, e quando você desfalece, ele cai na água e não sabe nadar? É assim que estão ensinando o nosso povo. Não ensina a sobreviver, só ensina a comer, só ensina a viajar na maionese, viajar o mundo inteiro na Disney. Como que a vida seja apenas uma fantasia. Quando acorda, quer roupa lavada, quer comidinha pronta, quentinha, a energia está aí. Depois vai para a rua fazer protesto contra as hidrelétricas, mas ele quer ter energia. Desliga para ver. Desligou, não tem nem como carregar o celular dele para ver o que tu vai achar.
mas é contra as hidrelétricas. É contra tudo que venha jogar carbono no ar. Gás carbono, é contra. Pois desliga o teu carro, ô cabra. Desliga, não anda nisso aí não, que isso aí prejudica. Então é muito complicado, irmão. Esse pessoal fala do que eles fazem. Fala mal do que eles fazem, que é para você não ver. Sabe o ladrão que vem correndo, que acabou de roubar, e ele diz, o ladrão vai aí na frente. É ele que é o ladrão. É assim que tá as coisas. Eu mesmo estou passando por umas coisas aí, parecido. Pessoas que trabalham comigo que não conseguem. Vou dar um exemplo logo direto aqui para não ficar, não vai dar de eu dizer aqui e você entender sem eu falar diretamente. Funcionário meu quebrou o braço. Caiu, escorregou lá, não sei como, caiu, quebrou o braço. Eu estou pagando ele. Já voltou a trabalhar, mas eu paguei uns meses ele parado. Porque a gente deu a entrada, não conseguiu provar. Lá, sei lá, não aprovaram não. Aí, uma pessoa assaltou, matou uma pessoa, vai preso. No mesmo dia começa a receber as coisas. Auxílio. Nós pagando. Isso não existe. Então nós estamos vivendo. Se você vê, esses dias eu tenho pregado várias vezes em Abacuque. Quando você vai ver em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, 3, 4, você vai ver exatamente isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? É uma pergunta para Deus. O homem aflito, vendo as coisas, o contrário. Tudo errado. Humanamente falando, o que era certo estava errado e o que era errado estava certo. Isso as autoridades fazendo. Versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a condenar, ou seja, suscite a contenda e o litígio. A contenda e o litígio. Ou seja, estão criando, buscando, caçando jeito de criar contenda. Versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, se você ouvir direitinho o que eu estou dizendo e você prestar atenção no que está acontecendo, é isso aqui. Então, veja as coisas ao contrário. Aí ele diz aqui, prosseguindo: rogai ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. Quando nós olhamos por esse lado natural, nós precisamos rogar a Deus para que Deus comece a converter essas pessoas, no sentido natural mesmo. Que as pessoas comecem a trabalhar, irmão, comecem a ter uma cabeça, um entendimento de que precisa sobreviver,
de que precisa ser a favor do trabalho, aprender a trabalhar. Daqui um dia quem tira o leite de uma vaca? Daqui uns dias quem é que vai plantar soja, milho? Eu sei que ainda tem uns por aí, sempre vai ter alguma coisa. Estou falando que precisa de muita gente. Porque quando nós partir, nós aqui dessa geração, o negócio vai ficar feio, irmão. Se Jesus não vir logo, se Jesus vir, deixa a bagaceira aí. Quem vai ficar aí que vai se danar aí. Não sei como é que vai ser. Agora, precisa preparar os nossos filhos, netos, né, para que possa sobreviver. Desse jeito, estou falando no natural. No espiritual, aí que precisa mesmo. Que está tudo frio. O que que tem? Para quê? Necessita disso? Que besteira! Não! É assim que está. O evangelho está assim. Os homens que pregam o evangelho genuíno e verdadeiro, eles são amordaçados, desprezados, anulados. Se torna inútil. Não tem ninguém que preste atenção, que queira, que aprender. Ainda que falem, é verdade, mas não faz. Então está fria a igreja. Claro que tem os remanescentes, eu estou falando de um modo geral. Aí veja aqui o versículo 3. Ide, eis que vos mando como um cordeiro ao meio de lobos. Cordeiro no meio de lobos. Eu vou enviar vocês como cordeiro no meio de lobos. Versículo 4. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então, para fazer a obra de Deus, não precisa de aparatos. Cheio de coisa. Não, preciso me formar em teologia. Primeiro eu tenho que ser um médico. Para mim ir pregar, eu estou aqui fazendo a operação e eu faço os atendimentos e eu prego a palavra. Precisa disso. É claro que sendo assim também é bom, mas eu estou falando que não precisa disso aí para pregar o reino do céu. Nós precisamos pregar hoje, agora, sem ser médico, sem ser teólogo, sem ser nada. Precisamos nos dispor. Da mesma forma, não adianta tu querer ser primeiro veterinário para tirar leite da vaca. Não precisa não. Não preciso me especializar em pescaria para mim pescar. Ser um geógrafo, sei lá, até esqueci agora o nome, mas ter qualquer profissão para poder exercer. Não precisa. É preciso trabalhar. Jesus, ele disse uma palavra e pode pegar isso aí, tanto no espiritual como no material. Aquele que cuida bem do pouco, é zeloso no pouco, no muito é colocado. As pessoas já querem saltar lá na frente. Não, só vou se eu for doutor. Só vou se eu tiver especializado nisso aí. Aí que é o erro. Que é melhor a prática até do que o doutorado. Eu acredito. Porque não adianta você ser formado só na teoria e não saber fazer nada. Se você estudar a veterinária, é claro que vai ter as aulas lá. Mas se você for preguiçoso mesmo, você não vai saber nem tirar leite de vaca. Você vai acabar passando ali meio escorregando, os outros tiram ali, tu faz a prova também com ele ali junto. Depois é um veterinário que não sabe de nada. Em prática. Então, da mesma forma, agrônomo e outros
profissões. Então é preciso se interessar. Para mim pregar o evangelho, eu preciso ser pastor, estudar teologia, não sei o que lá. Não, senhor. Pregai o evangelho a toda criatura. Precisa você se especializar. O caso aqui está dizendo, não levais bolsa, nem alforje, nem sandálias. Precisa disso aí. Versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Versículo 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Então não é uma questão de eu ir e contar o meu trabalho pela produção. Eita, ganhei tantas almas. Ganhou nada. Ou não ganhei nenhuma. Ganhou sim. É isso aí. Porque na verdade o reino do céu, as coisas são espiritual, se descendo espiritualmente. Você fazer a sua parte, larga o resto é com Jesus, irmão. Eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor, disse o apóstolo Paulo. Então é o Senhor que faz o trabalho. O meu trabalho é dizer. O meu trabalho é fazer. Igual esse programa aqui, eu estou falando aqui. Mas você que ouve aqui tem a responsabilidade de querer ou não querer. Contudo, o reino do céu foi pregado, foi falado para ti. Então não é culpa minha se você não aceitar Jesus, e nem de Jesus, nem do Espírito Santo, mas sim tua. A culpa é tua. Então veja aqui, versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Ou seja, não vai ficar correndo atrás de bênção, irmão. Ou até mesmo pedindo ou vendendo o trabalho de Deus, que não vai adiantar. Até que aparentemente, humanamente, parece que vai dar certo, mas não vai dar. Então faça a obra do Senhor. Da mesma forma, trabalhe, irmão. Tem gente que diz, já dei exemplo assim, a pessoa está empregada, aí os outros que estão fora, que fica até com inveja, é uma maneira do diabo trabalhar também, fica dizendo, rapaz, esse cara está te pagando um pouco demais. Começa a meter conversa na cabeça da pessoa que está empregado, está ganhando o dinheirinho dele dignamente. Começa a desanimar a pessoa, até tirar do emprego. E ele vai urrar, que é uma palavra que a gente diz aqui. Urrar é quando você está perdido. Você vai urrar sem trabalho, porque vai na conversa dos outros. Se você foi responsável, zeloso no pouco, no muito te coloca. Eu, antigamente, que não tinha essa questão de salário aí, a gente trabalhava para as pessoas, trabalhava por muito menos um salário mínimo. Mas foi indo, passei por um salário mínimo, 2 salários, fui trabalhando, passei para trabalhar em máquinas pesadas, em caminhão, depois passei para trabalhar em táxi. Depois passei para o comércio. Deus vai te dando, mas com responsabilidade, honrando, agradecendo. E Deus sabe que isso é verdade.
Mas não é agradecer, obrigado Jesus, hoje eu não vou, hoje eu vou dormir. Não é isso aí. Agradecer e trabalhar todos os dias, acordando de madrugada e dormindo tarde da noite. Então isso é uma maneira de você fazer o trabalho, você dizer que crê e crê mesmo. Você dizer que tem fé e tem fé mesmo. Você provar com as obras. Então eu estou falando das duas coisas aqui, no material e no espiritual. Da mesma forma eu creio em Jesus. Jesus, tu é uma bênção. Aí, bora pro culto, fulano. Não, hoje eu não vou não, tem a novela. Hoje tem o jogo do Brasil. Hoje tem não sei o quê. Eu invento tudo, só não vou pro culto. Escola bíblica, que escola bíblica? Assistir esse programa, que nada, você é um abestado falando nessa TV, bota aí no... Não vou nem dizer o nome de outros programas, bota aí em qualquer programa aí. Quem é que vai ouvir esse abestado nessa TV aí? Então você diz que crê em Deus e não crê. Porque você joga o alimento fora. Você joga o pão da vida, você dá coice na palavra de Deus. Você não tem prazer na lei do Senhor. Então você quer estar no meio dos escarnecedores, ouvindo o conselho do ímpio, andando no caminho dos pecadores e assentado na roda dos escarnecedores. Que está no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, conversa. Não se detém no caminho dos pecadores, ele vai lá para a festa, você fica na igreja. Negócio de festa. Fica no culto. Fica onde está o culto de ruas, de eu sei lá. Aí nem se assenta na roda dos escarnecedores. Fica aqui, não posso ficar aqui, eu vou para ali. Irmão. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não secam, e tudo que faz prospera. Ai, sim. Ter prazer na lei do Senhor, escutar a palavra de Deus, comer palavra, engolir a palavra de Deus, irmão. Defender o reino. Não, eu quero o reino. Eu quero ser participante do reino. Eu quero ser herdeiro do Senhor, mas eu não defendo. Eu sou relaxado, eu entrego para o diabo. Está entendendo, irmão? E isso vem na vida material e espiritual. Esse zelo. Então Deus me dá um emprego, eu sou relaxado no emprego. Eu não tenho zelo nesse negócio. Eu sou contra meu patrão. Se estão falando dele, eu ajudo. Um dia eu cheguei numa loja, comprando uma peça, e a pessoa... Aí eu cheguei ao caixa, fui pagar a peça, era perto de tinha uma garrafa de café lá perto do caixa. Aí eu apertei lá, não tinha café. Aí a menina disse, acabou aí. Aí tinha um rapaz que era empregado lá, disse, aqui tá quebrado esse negócio aqui, isso aí não tem nada. Ela começou a falar contra a empresa, irmão. Aí a menina disse, cala a tua boca, rapaz. Tem vergonha na tua cara, tu fica falando da empresa aqui, da qual tu está vivendo. Aí eu disse para ele, um empregado igual tu, nunca trabalha numa empresa minha. Sabe o que é, irmão? Você joga fora aquilo que Deus te dá. Se você for fiel, Jesus falou, no pouco, no muito eu te coloco. Então você tem que começar de pouco. Você não tem como começar uma casa pelo telhado, ou pela mobília da casa, ou as portas, ou as janelonas bonitas, as cortinas. Você começa lá embaixo. Tá fazendo uma casa toda, tá com muito tempo, já gastei dinheiro para danar. Cadê? Não tem nada. Os alicerces estão dentro do chão ainda. É assim, irmão. Eu acho que a pessoa tem que começar, essa meninada aí, começar a abrir o olho.
Não adianta nem ser crente com essas atitudes de vocês aí. Que ele vai para o inferno sempre. Não é aprovado por Deus. Porque o homem tem que ser provado pelos homens também. Você tem que dar testemunho na terra. Deus não é irresponsável. Deus não é prepotente, exibido, desobediente, destruidor e tanta coisa aí. Não é. Deus é simples, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aprendei. Senhor Jesus. Então veja aqui, eu vou aqui para o versículo 7 que eu li, vou repetir, passar para o 8. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Você não pode estar botando banca, irmão. Uma coisa que tu não fez, já estão te dando. Aí você, não, só quero se for galinha caipira. Não, hoje eu quero. Não pode ser assim. As pessoas estão trabalhando já para. Mas é digno do seu salário. Mas quanto menos tu exigir, mais tu vai ter. É o contrário. Se tu exigir, não vai ter. Com Deus é assim as coisas. Então veja o 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Então, come, não vai exigir de receber, não vai com conversa fiada, não, irmão. De querer estar exigindo, não, que é o que eu falei. Então, veja, aquilo que te derem, te alimenta daquilo lá. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nadíssimo, é nada mesmo. Então, veja aqui o versículo. A pior coisa que tem é o mal agradecido. É o murmurador. Pior coisa que existe para Deus. É isso aí. Você vê que no deserto caiu todos que murmuraram. Todos. Isso ali é um exemplo de condenação eterna. Foram do inferno. Deus rejeitou. Então veja aqui. Versículo 9. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, essa casa foi aprovada por Deus. Deu lá o que tinha para os meninos comer, os discípulos receber a palavra de Deus, o conselho dos homens de Deus. Aí a glória de Deus, o poder de Deus se manifesta. É curado, é abençoado, né? É próspero. Claro, essa casa vai ser próspera, vai ser abençoada, né? Versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por as suas ruas, dizei, versículo 11, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Então, entenda aqui. Sacudir até o pó do sapato sobre essa cidade. E dizer, sabei que o reino do céu veio aqui até vós, vocês não quiseram. Não aceitaram a palavra de Deus. Não quiseram salvação, não quiseram o pão da vida. É isso que ele está dizendo. Olha o versículo 11. Ou seja, o 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra. Mais tolerância. Lá foi tocado fogo. E não deram ouvido à palavra de Deus. Mas Jesus faz menção disso aí. Porque aqui um poder já da parte do Senhor, o reino do céu na terra, uma nova aliança, rejeitaram.
Então veja, você não pode rejeitar as coisas de Deus. Eu falei aqui uma coisa meio misturada entre espiritual e carnal, responsabilidade como cidadão terreno, responsabilidade como cidadão celestial, cidadão do reino do céu. Essas duas coisas, porque é unido um ao outro. Se você não quer o reino do céu, mas você precisa, para você ser honrado nessa terra, para você sobreviver de maneira honrada, de maneira de cabeça erguida, você precisa aprender a trabalhar, ter responsabilidade. Aí veja, quando você trabalha, você tem prazer na edificação, no crescimento da tua vida profissional, daquilo que você recebe, é abençoado as coisas. Agora, se você for preguiçoso, irmão, é humilhado a vida inteira. Porque, na verdade, o diabo vem se não matar, roubar, destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Acredite, quando nós vamos olhar o apóstolo Paulo falando, se você quiser pegar aí acabou o nosso tempo aqui, mas a referência, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 14, você vai ver, falando exatamente disso aqui. No versículo 14 diz, não digo eu, mas o Senhor também diz, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Ali nesses versículos vai falar sobre isso aí. Quem cria boi, quem cuida do gado, não tem direito de comer do leite do gado? Então, se você não cria nada, não faz nada, você está comendo, mas os outros tá te dando. Você tem que prestar atenção nisso. Quando aquela pessoa morrer, tu vai fazer o quê? Estou falando no natural. No espiritual também. Você precisa trabalhar para poder adquirir a aprovação de Deus, o poder de Deus, as armas de Deus para tu vencer e ir para o céu. Então essas duas coisas aí. Quando você vai ver 2 Tessalonicenses capítulo 3, ali no versículo, mais ou menos no versículo 8, a seguir você vai ver Paulo falando que quem não trabalha, que não tem direito a comer também. Anda desordenadamente, ou seja, sem ordem, não aceita ordem. Então não adianta, irmão, você achar que você tem direito no que é dos outros. Não existe isso aí. Não vai atrás de andar nessas leis certinhas, querendo se aproveitar, porque existe uma lei a teu favor. Preste atenção se essa lei não é do diabo, que o diabo criou, ou se essa lei é justa mesmo, porque tem um bocado de lei aí que não é justa. Está massacrando o justo, é o que eu li aqui. O ímpio, ele oprime o justo. O ímpio, aquele que anda na impiedade, que é contra Deus. Deus não se agrada. Preste atenção, para você não ficar reprovado diante de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse programa, por mais essa palavra, que você venha buscar no Senhor, sabendo de que Ele quer te aprovar, quer te honrar, tanto diante dos homens, como te levar para o céu também, ser salvo, né? Então que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela Tua palavra, obrigado por tudo, ser conosco, ajuda Pai, pois nós precisamos do Senhor. Meu Deus, nos dá a direção certa, não deixa que nós venha concordar com o erro, mas ficar sempre contra o erro, para que o Senhor tenha prazer em nós. Abençoa, abre as nossas mentes, meu Deus, para nós entender entre o mal e o bem,
Meu Deus, saber discernir entre o bem e o mal, para assim, com o teu poder, com as tuas armas espirituais, nós possa rejeitar o mal e escolher o bem. Abençoa todos os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistiu. Ajuda essas pessoas, entra nessa casa. Meu Deus do céu, desata essas pessoas. Meu Deus, solta essas pessoas, tira toda a opressão, meu Deus, da vida dessas pessoas. É no poder do nome do Senhor Jesus, é no poder do Evangelho que nós determinamos, meu Senhor, é no teu nome que nós determinamos a vitória dessas pessoas. Meu Deus do céu, que o Senhor possa libertar, verdadeiramente tirando toda a opressão, toda a cegueira espiritual, a audição, o ouvido que está tapado pelo inimigo para não compreender a tua palavra, que seja destapado o ouvido, passa a ouvir, passa a enxergar e compreender a tua palavra. Deus ajuda, cura, prospera a vida dessas pessoas e que o teu nome seja glorificado. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.